E aí eu tenho uma pergunta assim, bem tranquila em relação a isso, tudo isso que a gente está falando. Como a gente faz para reverter isso? A gente falou um pouco disso no último cast, mas o que a gente, né, o LinkedIn, a própria Meta, Meta RH, o que a gente pode fazer para tentar mudar esse cenário? Assim, a gente como quem está na outra ponta do negócio. PJ, é PJ o negócio? Como empresa. Como empresa. Então, eu vou dizer exatamente o que a gente, como Meta RH, vem fazendo, que é, gente, abertura para diálogo. Eu acredito que é o primeiro ponto, porque olhando para o outro lado também, é muito do que a gente discute. A gente também não pode achar que todas as pessoas têm a obrigação de saber sobre diversidade, equidade e inclusão. Então, se eu parto desse princípio, quando eu vou conversar com uma empresa, uma organização que é mais tradicional, ou que não é tradicional, mas também não sabe por onde começar, é mais tranquilo, porque eu não vou para um debate, eu não vou para para uma aula. Eu não vou para o fight, eu vou para escutar, entender um pouco daquela empresa, por que aquela empresa se comporta daquela forma, e a partir desse diálogo a gente consegue fazer um diagnóstico para justamente entender quais são as necessidades dessa empresa. Então, é o que a gente tem feito na Meta RH. A gente também não falava sobre diversidade, não sabíamos nada. Em 2019, a gente começou essa jornada de construção, então veio o Meta para Todos, né? Fomos caminhando até onde estamos hoje e a gente conseguiu entender que funciona. Não é falácia. A gente consegue, sim, trazer pessoas diversas, manter essas pessoas. Claro que nem todas, mas a gente consegue. E, principalmente, mudar. Eu não vou dizer mudar os valores das pessoas que trabalham com a gente, mas fazer com que elas entendam que é importante. O aculturamento que a gente que fala, é o aculturamento, né? É um valor da organização, é importante. Então, vamos caminhar junto? Vamos. Então, acho que o primeiro ponto é você estar aberto a dialogar com pessoas, empresas que pensam muito diferente de nós. Primeiro ponto. Sim, com certeza. E depois, vindo para uma questão mais de negócio, é justamente a gente conseguir identificar, diagnosticar qual que é a necessidade desse cliente. É um treinamento? É uma sensibilização para a liderança primeiro? Não. A gente precisa fazer um senso de diversidade para essa empresa entender, como vocês falaram, o que ela já tem dentro de casa que ela nem sabe que ela tem. Exato. Ou não, é a gente criar uma política de diversidade. Então, hoje a gente consegue sentar, fazer esse diagnóstico e, a partir disso, a gente começa a construir junto com esses clientes esse processo, que não é rápido. Se a gente falar de Meta RH, são 3, 4 anos, né, Lê? Sim, Falando sobre mais ou isso. menos, E a gente ainda está no início dessa jornada. Imagina um cliente que está começando hoje, em 2023, sem informação, sem saber por onde caminhar. Eu acho que é o impacto social maior que uma empresa pode causar. É realmente trazer essa, como a gente falou, essa correção de rota, né? Porque, idealmente, igual como a Raquel falou, ninguém é obrigado, né, obviamente, a saber sobre. Mas, partindo do princípio que nós somos, de novo, né, um país diverso, a maioria da nossa população são de pessoas pretas, não brancas, talvez sim a gente tivesse que ter tido essa formação de base nas escolas, ter visto isso nos livros didáticos, ter aprendido sobre isso, para que a gente, né, realmente conseguisse se ver como um povo, que a gente conseguisse entender realmente e fazer esse diagnóstico sozinhos, né? De, opa, tem alguma coisa errada aqui, não tem ninguém que parece comigo. Mas, infelizmente, a gente não foi por esse caminho. E hoje eu vejo que as empresas, obviamente, né, empoderando pessoas dentro delas para fazer isso, elas têm ajudado a sociedade a fazer essa correção, de realmente colocar ali que diversidade e inclusão faz parte do valor daquela empresa, que é no caso do LinkedIn, por exemplo, né, que posso dar o exemplo real. Então, é algo em que a gente vai considerar tudo que a gente faz. Então, a gente vai desenvolver um produto, esse valor vai ser considerado. A gente vai fazer um evento, a gente vai passar por isso. A gente vai abrir um escritório novo, a gente vai pensar nisso também. Porque não é só você falar, beleza, né, temos diversidade e inclusão, vamos fazer uma palestra em junho para as pessoas LGBTs, uma em novembro para as pessoas pretas, uma em março para as mulheres. Aí acabou. Bate a meta, tá tudo certo. Não é isso, né? E eu acho que é aí onde as empresas, as que realmente estão levando a sério, que estão colocando isso para rodar,
elas vão fazer... É o impacto, é o legado que elas vão deixar para as comunidades, para as sociedades onde elas estão inseridas, né? Então, pessoas que são mais bem informadas sobre quem elas são, sobre as desigualdades, sobre a necessidade de incluir os outros. Porque depois aquele colaborador ou colaboradora que sair dessa empresa, eles vão levar essa informação para a próxima e vão, né, passar isso para frente. Então, eu acho que é um papel assim que as empresas, novamente, que levam esse tema a sério, estão trazendo e é super crucial. Então, só de você conseguir empoderar pessoas dentro da sua instituição para que elas trabalhem isso, que elas comecem do zero, como a Kel falou, você está começando hoje, mas você tem uma liderança que ela tá envolvida, que ela tá te patrocinando ali para você falar, ela tá te dando um orçamento para você trabalhar isso também, porque também não, né? Porque daí a gente sabe muito bem. Dá pra trabalhar de graça. Você quer chamar o palestrante também, que já é minorizado, e pedir para ele fazer uma palestra de graça. Então, assim, tem que fazer, né? Ao criar esses mecanismos internos, eu vejo um impacto gigantesco. Então, tem vários exemplos que a gente consegue ver. Obviamente, eu falo em nome de onde estou trabalhando hoje, mas existe todo um caminho que ele já está sendo seguido. Muitas empresas já estão muito avançadas nisso. A gente, né, tem vários nomes grandes, brasileiros principalmente, que já estão numa jornada de diversidade já faz algum tempo, já são casos de sucesso no exterior, inclusive, também. E eu vejo que elas estão fazendo essa mudança, obviamente, né? É o nome da empresa patrocinando as pessoas ali dentro que estão efetivamente colocando essa mudança para andar, né? Então, ter esses grupos de diversidade que a gente consegue conversar com as pessoas, criar lugares seguros para elas conversarem, para elas sentirem que elas estão representadas. Assim, tem muita coisa que dá para fazer. Acho que não precisa ser nada ultra sofisticado, porque às vezes a gente quer, né, colocar um plano muito sofisticado tecnologia e acaba... de foguete. Exato, sabe? E não consegue fazer nada. Mas só, assim, de você, como empresa, conseguir criar um espaço onde você possa empoderar as pessoas minorizadas e que elas consigam tocar ali os projetos com o apoio da liderança, com o orçamento para trabalhar com isso, eu acho que já é um primeiro passo gigantesco e que está na mão de todo mundo, né? Assim, de todas as empresas. A possibilidade, tenho certeza que a diversidade já está ali dentro, como o Luke e a Kel falaram. É só você empoderar essas pessoas e ajudá-las a puxar essa pauta, né?